TV, jovens e amigos de Angola, a divisão da juventude angolana. Está a começar o nosso e vosso podcast Juventude e os Novos Desafios. Programa que veio para mostrar que nós, os jovens, estamos a nos preparar para um futuro próspero, um futuro que se avizinha e temos capacidade para o enfrentá-lo, seja de qualquer forma for. Para esta edição nós temos como convidado o Dr. Luís Castro, que é um ator, ativista social e dos direitos humanos e com um certo craquejo político. Por consequente, também é o presidente do projeto da Comissão Instaladora do Partido Liberal. Seja bem-vindo. Luís Castro, qual é a mais-valia para a política, principalmente em Angola, com a inserção de mais jovens, tanto em termos de dentro dos partidos políticos e na arena política em geral, no seu todo? Qual é a mais-valia da inserção de mais jovens dentro da política? E a inovação que eu falo é a acadita. Tem que ver precisamente com trazer elementos como a dimensão ética, trazer a dimensão moral para a política. Não basta só ser jovem. Exatamente. Não basta só ser jovem. Porque, como eu digo a miúdade das vezes, há aqui uma questão que nós debatemos, tem que ver precisamente com o problema da consciência, porque o nosso problema em Angola é muito mais profundo, é muito mais do que o problema político, tem que ver com o problema de consciência. Então a juventude tem de rejuvenescer a política, não só do ponto de vista etário, mas também do ponto de vista de debate. Trazer um debate novo, um debate voltado para questões que têm a ver com resolução dos problemas prementes da própria juventude e não só, e aqui quando eu falo juventude é sobretudo porque nós temos o terceiro país a nível da África com mais jovens e então falo sempre da juventude, sem descurar aqui o papel que nós jovens temos de dar todo o suporte, de dar todo o carinho que nós temos para com os nossos mais velhos, e aqui uma político devemos receber deles. E aqui é também um categórico moral de devolução, né? É devolver, né? Aquilo que nos foi dado pelos nossos mais velhos, que é o carinho, que é a atenção para nós chegarmos onde estamos. Então é preciso nós devolvermos esse carinho, mas para isso é importante que nós não estejamos nessa altura mais a lutar com os mais velhos, não estejamos a lutar com aquelas coisas de fato. Aprender sempre, dialogando, aprender estando ao lado desses nossos mais velhos. Aliás, há um ditado helênico do filósofo Moro de Atenas que dizia: é sempre bom dialogar com os mais velhos porque eles nos antecederam nos caminhos que iremos trilhar. Então, entretanto, é importante que se faça essa ponte de diálogo, essa ponte de conciliação, e aqui já não digo reconciliação, mas de conciliação entre os mais velhos e os mais jovens. Acompanhando essa chega de respeito e a passagem de testemunho que os atores políticos devem receber de nossos mais velhos calejados na política, que são eles fizeram parte, quanto mais jovens, dos movimentos independentistas e até hoje estão na arena política, com certeza são calejados. Devemos receber o testemunho desses nossos mais velhos para melhor conseguirmos com a política interna. Tocando de questão, ilustre Luís Castro, agora sempre, já nos passou a mania de doutor Mania, já passou. Doutor, na tua opinião, a nível dos partidos políticos, qual deveria ser a taxa
de jovens, quer em cargos de direção e quer em cargos de liderança? Tua opinião? Bem, nós dissemos aqui que nós estamos no terceiro país com a densidade de população mais jovem a nível da África. E se fizermos aqui um estudo comparado entre Angola e Portugal, estamos a falar de um país da Península Ibérica, um país envelhecido. Vamos ver que do ponto de vista etário, Portugal, nas lideranças dos partidos políticos, Portugal é mais jovem do que Angola. E podemos trazer aqui uma vez que Portugal é um país a nível de rejuvenescimento muito baixo. Bem, a título exemplificativo, podemos olhar para as figuras cimeiras dos partidos políticos que concorreram às últimas eleições de Portugal, e a faixa etária é dos 30 a 56 anos, a 50 anos de idade. Vamos a falar de um Pedro Nuno Santos, que tem 56 anos de idade. Estamos a falar de um André Ventura com 40 anos de idade. Estamos a falar, por exemplo, de uma Mariana Mortágua com 36 anos, 36 ou 37, se a memória não falha, 37 anos de idade. E se olharmos para o retrovisor e irmos um bocadinho para aquilo que são as figuras cimeiras dos partidos políticos em Angola que concorreram para as eleições de 2022, portanto, a média de idade é superior à média de idade dos candidatos às últimas eleições em Portugal. Portanto, a matemática é uma ciência exata, ela não mente. E, por exemplo, nós temos o exemplo aqui muito próximo, que é o exemplo de Portugal. Doutor, quanto ao projeto? Aliás, deixa-me só fazer aqui a parte, que é um exemplo de que a juventude pode trazer uma nova força à política. Nós estamos agora a acompanhar Moçambique, como é que um jovem, não muito jovem, mas um jovem na casa dos 50 anos, tem estado a imprimir uma outra dinâmica àquilo que são as eleições de Moçambique. Vê que Mondlane, em pouco menos de 2 meses, ele assume o Podemos, portanto, e tem feito história, né? Quer ele seja... Com base na nossa cultura, será que podemos considerar 50 anos como jovem? Nós temos, se nós olharmos para esse quadro, e aqui nós temos muitos aqui o poder da adultocracia, portanto, nós vamos ver aqui muita gente na casa dos 50, aqui muitos na casa dos 50 anos, portanto, e ainda considerado jovem. Não sou eu que estou a dizer, é o programa que meteu esses rostos ali. Mas não acredito que, pelo menos, o nosso governador de Luanda está acima dos 50. Hoje deve estar na casa dos... aproximar-se aos 50. Portanto, de jovem, não sei se ainda é jovem. Aquilo que a Organização Mundial da Saúde define como jovem, não sei se ainda é jovem. Entretanto, essa é a vossa escolha e eu respeito. E é bom, também nós respeitamos, com todo respeito, essa nossa escolha. Doutor, virando para aquilo que é o projeto Partido Político Liberal, dentro do vosso manifesto, quais são os eixos focados e direcionados para a juventude? Bem, primeiro é preciso aqui referir que o contexto situacional impele a criação de novos partidos políticos, sobretudo jovens, e que tragam alguma inovação para o cenário político angolano. O surgimento do Partido Liberal, ainda projeto político, é fruto de um estudo acurado da sociologia política angolana,
e sobretudo, do contexto situacional. Portanto, nós não queríamos surgir apenas como um partido político, mas como um amplo movimento cívico e com um espectro político diferenciado daquele que os partidos políticos em Angola já têm. Portanto, foi assim que nós estamos a surgir como um partido político de centro-direita, liberal desde o ponto de vista da economia, porque nós defendemos que o Estado não deve sujar as mãos com a economia. Portanto, desde esse ponto de vista, nós somos liberais, mas somos conservadores desde o ponto de vista dos valores intrínsecos à família. Portanto, nós defendemos uma família que é a família tradicional, pai, mãe e filhos, embora dentro daquilo que é centro-africano, na verdade africano, pois, família mais extensa. Pois, pai, mãe e filhos, a família tradicional, e depois nós defendemos os valores intrínsecos à Igreja. Foi nesse sentido que nós inauguramos um novo debate em Angola. Nós queríamos ser pioneiros na introdução do debate no espaço público dos diferentes espectros políticos, mormente à esquerda e à direita, e palmilhamos um bocadinho o país para fazer passar aquele que é o nosso ideário político e aquele que é o nosso espectro político. Portanto, é uma das novidades que nós trazemos ao cenário político angolano. Embora tenha figuras de proa jovens, não é um partido político que olha apenas para a juventude, é um partido político que olha para o cidadão. Há aqui problemas prementes que têm que ver com os mais velhos. Nós olhamos com alguma responsabilidade, olhamos com alguma preocupação, pois se tu palmilhares um bocadinho aquelas que são as dependências bancárias, encontras muitos mais velhos, antigos combatentes, que chegam a essas dependências bancárias às 5, 6 horas para levantarem os seus míseros salários. Essa situação ainda continua. Para levantarem os seus míseros salários, e infelizmente ficam 2, 3 dias e não conseguem levantar. É uma preocupação também nossa devolver alguma dignidade a esses mais velhos. Portanto, não é um partido político que traz à baila apenas assuntos ligados à juventude, mas aos cidadãos de uma forma genérica. Entretanto, a juventude de forma particular, sabe, a juventude é a força motriz. A juventude não é o futuro, a juventude é agora, a juventude é o presente. Portanto, o futuro são os nossos petizes, os meninos, esses sim são o futuro. A juventude é agora. É preciso desfazer essa narrativa, esse evangelho que nos foi vendido pelos apóstolos do subdesenvolvimento, em que a juventude é o futuro, para eternizar aqui o poder dos adultos, para eternizar a adultocracia. Portanto, a juventude é agora e o futuro da juventude é agora. Portanto, o jovem de 26 anos de idade que já terminou o seu ensino superior precisa realizar os seus sonhos agora, não vai realizar os seus sonhos mais lá para frente, eventualmente. Para a autorrealização, é preciso uma estrada. Quando eu falo do futuro, estou a falar do futuro próximo, o amanhã. Amanhã é o futuro próximo, então nós devemos trilhar a nossa estrada hoje, para que amanhã de manhã estejamos em outro sentido, no futuro próximo. Do ponto de vista jurídico, em Angola atinge-se a maioridade com 18 anos. Portanto, é isso que a Carta Magna diz. Portanto, não se pode olhar para alguém que tenha 18 anos, mas com promessas irrisórias de que é o futuro do amanhã. Não, é o presente, né? E é a partir daí onde
deve começar a realizar os seus sonhos, que tem que ver primeiro com a formação universitária, outras formações adicionais. Não se vai dizer a um jovem de 18 anos que não pode ainda sonhar não pode ainda sonhar em fazer uma universidade. Não se vai dizer a um jovem de 32 anos que não pode ocupar um cargo de relevo no aparelho de Estado. Não se vai, é preciso nós aqui deixarmos cair por terra essa narrativa que vai adiando cada vez mais os sonhos de bons jovens que nós temos em Angola, jovens muito bem formados e que na grande maioria das vezes acabam por ir para a diáspora e emprestar o seu saber em outras latitudes, e muitos até acabam por trabalhar em supermercados na diáspora, que são jovens que deviam emprestar o seu saber em Angola, na pátria-mãe. Portanto, essa narrativa é falaciosa e, portanto, nós devemos olhar com responsabilidade a essas questões. Tem dito que os jovens inseridos na política, sobretudo, estão mais para protagonismo, estabilidade financeira e para se servir a si mesmo, não servir o país. Existe essa abordagem, não sei qual é a opinião do Luís de Castro com relação a isso. Se calhar esse é um fator também, os nossos mais velhos, naquela que é a passagem do testemunho, eles olham com um olho clínico e vão fazendo paulatinamente. Se calhar essa abordagem é um fator também para esse efeito. Os nossos jovens acabam por ser a medida dos mais velhos que nós temos. E se são a medida dos mais velhos que nós temos, acabam por ser alguns, e não todos, acabam por ser a imagem e semelhança dos nossos mais velhos. Portanto, não há aqui uma cadeia de valores que foi transmitida por esses mais velhos aos jovens. Portanto, não há, se tu olhares hoje assim para os distintos partidos políticos em Angola, ou olhares para aquilo que é a administração pública, são poucos os exemplos que nós podemos transportar para os nossos jovens. Aí que eles são a medida desses mais velhos. Ao bebermos a água do passamento de testemunho, também acabamos por beber aquilo que não é correto. Nós não devemos ser nós os jovens a ter o craquejo de separar o trigo do joio e nos direcionar o que é positivo, como têm dito os pastores, ou a Bíblia mesmo. Me passa da mente o versículo, escute o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Bem, essa frase soa moralismo sem moral. Transmitir aquilo que nós não somos. É verdade, e diga-se aqui, com toda a realeza que se impõe, é verdade que nós temos que peneirar aquilo que nos é passado, é verdade que nós temos que peneirar os exemplos que nós temos, mas também é bem verdade que esses exemplos não nos têm, o testemunho não nos tem sido passado da melhor maneira possível. Portanto, não estou aqui a generalizar, não estou a dizer que não temos também bons exemplos a nível dos partidos políticos hegemônicos, não estou a dizer que não temos bons exemplos a nível dos gestores públicos. É bom que se diga em abono da verdade, e é bom pontuar isso. Nós temos também, embora de forma muito exígua, nós temos também bons políticos, temos também bons gestores públicos. Mas é importante que se dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Portanto, resumindo, nós, os jovens,
porque temos que ter a nossa personalidade formada a partir da nossa base e saber colher o que é positivo e o que é negativo. Efetivamente, Isso é um exercício singular. Efetivamente, mas nós temos muitos bons jovens que têm estado a descontar na política, que têm estado a trazer uma nova forma de ser e estar. Temos muitos bons jovens a nível da administração pública que têm estado a trazer uma nova forma de ser e estar a nível da administração pública. A nível da administração pública, e podemos aqui elencar alguns exemplos sem problema nenhum, porque nós temos disponibilidade pragmática, sabemos criticar, mas também sabemos pontuar aqueles assuntos muito bem, ou aquelas pessoas que se posicionam muito bem do ponto de vista da política, ou do ponto de vista daquilo que é a administração pública. Um exemplo que eu trago no quadro da administração pública é o atual governador da província do Ambo, que fez um trabalho extraordinário a nível do BIE, e tem estado a dar sinais também no Ambo, embora esteja em muito pouco tempo, tem estado a dar sinais de que há de fazer um trabalho que vá de encontro àquilo que são as expectativas do povo que ele foi governar. Então, são exemplos positivos que nós devemos trazer à lista também. Não podemos nos posicionar apenas de sentido crítico. Sobretudo é jovem. Exatamente. Luís Castro, antes de passarmos para o segundo tema, é sabido que o Luís de Castro está a concorrer na categoria personalidade política do ano. Qual foi o segredo para atingir tamanho nível? É um patamar que um jovem, na qualidade, se bem que respeitamos e conhecemos o traquejo, né? Não por ser o presidente da comissão instaladora do projeto Partido Político Liberal, mas de outras andanças temos acompanhado as intervenções, quer a nível do ativismo social, quer a nível dos direitos humanos, mas qual foi o estratégia para chegar a esta categoria de personalidade política do ano? Bem, eu não sei quais são os critérios para se apurar, ou que a organização levou para apurar os concorrentes para essa categoria, que é político revelação do ano. Entretanto, eu acredito piamente que eles têm estado a acompanhar aquilo que é o nosso trabalho. O nosso trabalho é público. Nós temos estado a andar um bocadinho pelo país, do Lubito ao Luau, do Cabinda ao Cunene, para fazer política. Agora, nessa transição do ativismo cívico para a vida política ativa, e as pessoas têm estado a acompanhar aquilo que nós vamos fazendo nas distintas províncias que compõem o país. Aí eu penso que é através do trabalho que nós temos estado a desempenhar, de advocacia social aos menos equipados, trabalho político que nós temos estado a fazer, é que levou para que nós fôssemos nomeados para essa categoria de político revelação do ano. Desde já, mesmo sem conhecer a equipe organizadora, aproveito para agradecer por terem olhado para nós, sobretudo porque sabe que esse prémio tem sido disputado por jovens ou por militantes dos partidos hegemônicos. Portanto, agora há a introdução de um jovem coordenador de uma comissão instaladora, é apenas um projeto político, ainda nem sequer é um partido político, mas nós temos estado a fazer tudo do ponto de vista jurídico, legal, para que o nosso projeto tenha acolhimento
acolhimento pelo Tribunal Constitucional, pela Lei 22/10 de 3 de dezembro, a Lei dos Partidos Políticos. Portanto, respondendo aqui de forma pragmática a sua questão, acredito piamente que é o premiar do trabalho que temos vindo a desenvolver do ponto de vista político. No nível de Angola e na diáspora. Exatamente. Exato. Doutor, passando Luz de Castro, passando para o nosso segundo tema, que é a sociedade. Qual é a visão que o doutor e o ilustre Luiz de Castro tem sobre a juventude, a nível de projetos sociais, a nível de participação e inserção no círculo social? Bem, nós temos de abordar a questão da juventude de forma diferenciada, porque sabe que a juventude de Luanda não é a mesma juventude do Mungo. A juventude do Mungo não é a mesma juventude da Kibala. A juventude da Kibala não é a mesma juventude de Nambuangongo. Portanto, há aqui diferenças que tem que se abordar, por exemplo. A título de exemplo, hoje se tu tens o jovem a nível de Luanda com o sonho de tratar o passaporte e ir para a diáspora, tu tens o jovem do Nambuangongo que quer sair do Nambuangongo para Luanda porque ele acredita que a materialização dos seus sonhos está na metrópole, entre aspas, está em Luanda. Portanto, aqui temos que fazer essa diferenciação que se encontra. Mas é preciso também dizer que... Mas é uma realidade global. Os sonhos são mais fluíveis nas metrópoles. Uma realidade global. Não podemos descartar isso. Essa metrópole é também, do ponto de vista, metrópole entre aspas, mas nós temos uma juventude batalhadora, uma juventude muito aguerrida, uma juventude que luta todos os dias para a materialização dos seus sonhos, uma juventude que, embora do ponto de vista sociopolítico, econômico, o país vai rebentando pelas estribeiras. Temos uma juventude que ainda acredita no seu país e vai todos os dias dando o seu melhor em prol de uma Angola melhor para todos. Portanto, eu penso que a nossa juventude é guerreira, a nossa juventude é aguerrida, a nossa juventude merece o melhor e eu acho que é essa luta que nós temos que levar todos os dias no intuito de devolvermos o brilho à nossa juventude. Somos todos os jovens que devemos dar dianteira nessa luta. Certo. Devolver o brilho à nossa juventude, que tudo tem feito, que tem sido esperançosa, que acredita numa Angola com dias melhores para todos, independentemente da cor, da raça, do credo religioso ou da ideologia política. Portanto, uma Angola onde cada um de nós seja partícipe. Então, devemos unir nós por nós, como tem se dito, né? Exatamente. Nós por nós. E, de facto, eu acredito piamente que a juventude angolana é uma das melhores juventudes do mundo. Angola é mais nossa do que dos nossos mais velhos e cada um de nós tem de ter consciência disso e bater-se todos os dias para a construção de uma Angola melhor, onde a juventude seja o presente e não o futuro. E, doutor, qual é o enquadramento faz sobre a qualidade das ações sociais no seio da juventude, quer a nível de programas de empreendedorismo, acesso ao crédito e afirmação pessoal? É assim, nós temos uma juventude hercúlea, temos uma juventude muito aguerrida, uma juventude que tem projetos, mas infelizmente não encontra amparo para a materialização dos seus projetos. Do ponto de vista, por exemplo, da carteira de créditos,
que há a nível do país. Formação. Sim, temos muito bons jovens formados e todos os dias. Querer o crédito sem ter a formação. Temos bons jovens formados e todos os dias formam-se jovens a nível do empreendedorismo nesse país. Agora, a questão do crédito é que é o calcanhar daqueles para a nossa juventude. Os jovens têm espaços, por exemplo, do ponto de vista da agricultura, por exemplo. Nós que temos andado um bocadinho por Angola profunda, nós conhecemos muitos jovens que têm espaços herdados tanto de alguns dos avós paternos, outros dos avós maternos, uns mesmo dos pais, que tem espaço para a agricultura, tem espaço para entrar para o setor primário. Infelizmente não entram porque não conseguem créditos, não têm dinheiro para comprar os insumos e para alavancar a agricultura. A nível dos financiamentos dos programas, será que os jovens não acedem por burocracia ou por falta de interesse? São seletivos, esses créditos acabam por ser seletivos. Se tu não tiveres o QI e esse QI é de quem indicou, o jovem acaba por não conseguir o crédito, precisa de ter aquilo que nós ainda vivemos num país que eu chamo que é o país da linkocracia. Linkocracia aqui é uma junção de link do inglês e cracia do grego, que é o poder dos links. Se tu não tens links nesse país para fazer chegar a banca para teres acesso ao crédito, acabas por nunca ter. Mesmo que tu tenhas o espaço, tenhas algumas parcelas de terra para a agricultura, tu acabas por não ter. E nós temos muitos exemplos a nível do país. Olha, por exemplo, para aquilo que foi a carteira de crédito do BDA. E se tu olhas para a carteira de crédito do BDA e vais perguntar quantas empresas ou quantas individualidades foram buscar crédito no BDA, e depois olha para como é que chegaram ao acesso a esse crédito. São pessoas que têm links ou com os próprios funcionários do BDA ou com alguém ligado ao executivo. Se tu não tens isso, tu acabas por não ter acesso a esse crédito. Do nosso conhecimento, o Conselho Nacional da Juventude, o CNJ, distribuiu parcelas de terrenos, parcelas com direito de superfície e acesso a crédito a mais de, se não estou em erro, a mais de 5 mil jovens. Mas nós acompanhamos Deixa-me só lhe fazer uma pergunta. O Conselho da Juventude cede terrenos em nome de quem? E como cede terrenos? Em função de parcerias com as administrações locais. O Conselho da Juventude não é um órgão da administração do Estado. Portanto, se não é um órgão da administração do Estado, não pode ceder parcelas de terra. Não, advogou a cedência. Então, se é o Conselho, se é o Conselho da Juventude, há uma certa burocracia na aquisição. Se é o Conselho da Juventude que atribui essas terras, já há ab início, já há a partida, aqui o princípio fere a partida ao princípio da exclusão. Vamos lá ver uma coisa, o Conselho é ligado ao Conselho aquelas pessoas que estão ligadas a uma associação. Organizações juvenis. Exatamente, a uma associação, a uma organização juvenil. Quem não está ligado a uma associação ou a uma organização juvenil, como disse, essa pessoa não está ligado ao Conselho da Juventude e nem por isso deixa de ser jovem. Então, a partir desse jovem deixa de estar excluído nesse programa, que é supostamente um programa do Executivo, porque não faz parte do Conselho da Juventude. Vamos ver uma coisa, a Jura, por exemplo, saiu do Conselho da Juventude, quer dizer que a Jura não se beneficia desses créditos ou dessa cedência de terrenos. Acha justo que assim seja? Deixam os jovens da Jura, que são angolanos como qualquer um outro jovem,
que não fazem parte do Conselho da Juventude, ou um outro jovem qualquer que não está ligado a nenhum partido político, não está ligado a nenhuma associação e, portanto, é excluído, ou seja, não tem acesso a esses créditos e não tem acesso a essa divisão indevida de parcelas de terra, portanto, acha justo, não acha que é uma exclusão e que nós devemos olhar o jovem como jovem, não como jovem ligado a agremiações partidárias ou agremiações da sociedade civil? A juventude fez o seu papel, que é a advocacia para a melhoria. Não é papel, não é aqui uma usurpação de competência. Portanto, nós temos aqui uma usurpação de competência. É usurpar a competência das administrações locais para passar a um outro ente que nem sequer é parte da administração do Estado. Portanto, há aqui de facto um problema grande que eu estou a ver aqui o meu caro amigo Nicolau Bota a ver apenas a árvore quando devia olhar para a floresta. Portanto, é preciso, isso é um problema sério, é um problema de exclusão sério. Há jovens, e muito bons jovens, que não se revêem, por exemplo, no Conselho Nacional da Juventude. Esses jovens são, a partida, excluídos de todo esse programa de cedência de crédito e de cedência de bolsa. O CNJ não é o Conselho Nacional da Juventude, não é uma instituição bancária para dar créditos. Quem dá crédito são as instituições bancárias. De fato, mas em função da advocacia. A advocacia. Tem feito parcerias. Um minuto só, Nicolau Bomba. A advocacia deve ser documental, ou seja, a condição sine qua non para a atribuição dos créditos, para a cedência dos créditos, deve ser através da documentação que o indivíduo tem. Portanto, quais são os critérios? Não, está a dizer, o Nicolau Bomba acabou de dizer aqui que o processo começa no CNJ. Portanto, a condição sine qua non é ser filiado ao CNJ, ao Conselho Nacional da Juventude. Não deve ser essa. É assim que é, mas não deve ser esse o princípio. Deixem que as próprias instituições bancárias, que essa é uma vocação primária das instituições bancárias, o crédito, deixa que as instituições bancárias façam o seu trabalho sem intrusmissão política, porque essa acaba por ser uma intrusmissão política, acaba-se por politizar aquilo que é a cedência de crédito e a cedência de espaços rústicos destinados à agricultura. Nunca vamos alavancar o setor primário dessa forma. O CNJ, por ser uma plataforma que advoga os jovens, então os jovens sentiram-se na necessidade de pedir suporte, porque estavam a encontrar certa burocracia, como o Luís de Castro falou bem, é uma burocracia que é o QI, eu preciso ser conhecido do Antônio, do Adão, do Joaquim. Então esses jovens pediram a advocacia do CNJ. E ele fez muito bem. E aqueles jovens que não estão ligados, e os jovens que não estão ligados ao Conselho Nacional da Juventude, vimos que alguns receberam, mas não estão ligados. Quem é que há de fazer a advocacia para esses jovens? Nós vimos que alguns receberam em função do Conselho Nacional da Juventude, como aconteceu também, um exemplo a citar, né? Na distribuição dos apartamentos da Vila Pacífica, que o CNJ teve 20%, teve jovens. O CNJ é uma instituição habitacional? Não. Então como é que o CNJ atribui residência? Não, advoga, faz advocacia diante das instituições E quem é que vai fazer a advocacia, por exemplo, para esses jovens que estão aqui e que não fazem parte de nenhuma associação cívica? Quem é que faz a advocacia? O que eu afirmei é que há jovens que conseguiram esses benefícios, mesmo não pertencendo a organizações filiadas ao CNJ, mas conseguiram em benefício da advocacia que o CNJ fez
pelas instituições de direito. Nós temos Conseguiram nesse sentido. nós temos que olhar para a juventude angolana como um todo. O que é da parte não é do todo, mas o que é do todo é rigorosamente da parte. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós temos que olhar para a juventude com mais responsabilidade. E olhar para a juventude com mais responsabilidade não é olhar para a juventude em detrimento se é jovem ligado a uma agremiação juvenil de um partido político, se é jovem ligado a uma associação cívica, se é jovem ativista, se é jovem ou é jovem político, e em detrimento disso tem aqueles benefícios. Somos todos convidados a participar na vida social do país. Mas o jovem participa a partir do momento que o jovem vai a um restaurante e compra uma garrafa d'água. E compra uma garrafa d'água, participa da vida social do país, participa pagando imposto, participa. Aliás, esse dinheiro que se dá às vezes, créditos para comprar consciência, ou esses terrenos esses terrenos que se dão para comprar consciência são dinheiro dos contribuintes. Tem existido. O Nicolau Boma melhor do que eu conhece a realidade. Não, eu me abstenho disso. Se eu conhecesse que existisse isso, eu estaria lá na primeira fila para me dar um crédito para comprar a minha consciência. Se bem que a minha consciência não está à venda, né? Mas eu estaria lá na primeira fila. Mas mudando de tema, Ilustre de Castro, vamos passar para a cultura. Uma vez que Ilustre de Castro é da província do Ambo, a trincheira firme da província do Ambo. Eu sou cidadão de Angola. Mas tenho um cordão umbilical na província do Ambo, mas sou cidadão de Angola. Exato, não me referi a nível de província, porque o Ambo é uma província a nível cultural muito rica em termos de cultura, é muito rica. Será que a juventude atual tem sabido valorizar a cultura angolana? Nos mais diversos aspectos. Eu penso que sim, temos jovens que têm estado a dar o seu melhor para a cultura angolana, desde a música, desde a dança, desde aqueles valores culturais que caracterizam o nosso mosaico. Só que nós temos em Angola também, embora é uma discussão que nos levaria muito tempo, nós temos o nosso costume como fonte imediata do direito. Então, nós temos estado a preservar, os nossos jovens têm estado a preservar os nossos costumes, têm estado a preservar a nossa cultura, a nossa identidade cultural, embora eu defendo que há muito ainda por se fazer. Há também pouco investimento na cultura e hoje mesmo eu estava com alguém e que eu defendi que infelizmente o nosso Ministério da Cultura em Angola é o parente pobre, ou seja, quando eu digo parente pobre do ponto de vista orçamental, o bolo que vai para a nossa cultura é muito irrisório. E a nível do OGE, exatamente, é muito irrisório e isso dificulta também aquilo que é a transmissão da nossa cultura para aquelas pessoas que vêm de outras latitudes do mundo para conhecerem aquilo que são os nossos modos, o nosso costume, a nossa forma de ser, estar do ponto de vista daquilo que é o direito consuetudinário. Entretanto, eu acho que sim, que temos uma juventude que preserva a nossa cultura. Aliás, é só olharmos para o Boma, está vestido a rigor de uma camisa de traje africano. Isso pano do Congo. Estamos a valorizar a cultura, temos identidade, não devemos fugir. E já tocando uma vez que o âmbito da cultura é muito vasto, tocando propriamente música, dança e rituais. Será que nós, os jovens, temos feito isto, temos acompanhado bem esses itens, que é a dança, música e rituais?
Nós acompanhamos a Tianda, a Kizomba é nossa, acompanhamos, embora por causa de alguma promiscuidade que às vezes se coloca naquilo que é a música Kuduro e na sua própria forma de dançar, é nosso e nós temos muito orgulho. Aliás, quando vêm pessoas de outras latitudes do mundo e depois levam, nós ficamos todos preocupados, vão roubar o nosso Kuduro, a nossa Kizomba. Então, temos sim muitos jovens a olhar para essa questão da dança. Embora, olhando assim para o retrovisor, havia tempos em que as danças tradicionais, e nós tínhamos, eram muito mais, eram tangíveis, aquilo que é no nosso mosaico cultural. Haviam grupos como Máquinas da Lambada e outros. São grupos que dançavam mais danças internacionais. Não, tinham também as nossas danças nacionais, a Rebita. Não, tinha as nossas danças tradicionais. Há um grupo, como é que Chá da Caxinde e outros. Sim, mas haviam esses grupos, infelizmente, mesmo o próprio Carnaval que esses grupos. Sim, exatamente, por isso é que eu disse, olhando aqui para o retrovisor, vamos ver que esses grupos foram desaparecendo. Vamos lá ver, mesmo do ponto de vista daquilo que é o nosso Carnaval, hoje pouco ou nada, aquela tradição, aquele fervor que se vivia quando havia Carnaval a nível do país, parece que vai desaparecendo um bocadinho. Precisamos, de facto, não sei se é resgatar, estaríamos a dizer que perdemos essa cultura. Nós não perdemos. Precisamos revitalizar, precisamos ter aquele fervor, precisamos ser mais nacionalistas, não patriotas, mas nacionalistas. O patriotismo pode existir lá num bairro, um grupo de patriotas e tal, mas o nacionalismo, aquele fervor que nós temos pelos nossos símbolos nacionais, aquele fervor que nós temos pela nossa cultura, a nossa tianda, os nossos cânticos em Umbundo, como faziam o Andanga, como fazia a Chessica Artes, por exemplo, como faziam os irmãos Almeidas. Luís de Castro. Irmãos Almeidas, o Umbundo, por exemplo, e o Quimbundo e tal. Essas músicas em línguas nacionais incentivam, de facto, aquilo que é o nacionalismo angolano. É muito bom, muito bom. Luís de Castro, foi uma honra termos na nossa casa o nosso programa, nosso e vosso programa, porque somos todos jovens. Isso é um programa de jovens, para jovens. E gostaríamos, antes de ir, que deixasse um conselho, um apelo, uma motivação para nós, os jovens, que dentro em breve, num futuro próximo, que é o amanhã, seremos nós os principais atores e progressores desse país. Até já somos, mas estamos a nos preparar, estamos a receber testemunho dos mais velhos. E queríamos que deixasse um apelo, um conselho para nós, os jovens. O deleite é todo meu em estar aqui, falarmos um bocadinho sobre a juventude angolana, falarmos um bocadinho sobre assuntos ligados à política doméstica, sobre a economia, sobre a nossa sociedade e, sobretudo, sobre a juventude angolana. Eu costumo contar aos jovens uma história de um jovem que foi com um pássaro na mão testar o velho sábio. E quando foi ter com o velho sábio, ele perguntou ao sábio: "Sábio, o pássaro que está na minha mão está vivo ou está morto?" Se o sábio dissesse que o pássaro está vivo, ele apertaria as suas mãos e o pássaro morreria. Se o sábio dissesse que o pássaro está morto, ele abriria a mão e o pássaro voava. Em qualquer uma das respostas, o sábio teria errado a pergunta do jovem. Entretanto, o sábio olhou para o jovem e disse: "Jovem, a resposta está nas tuas mãos."
Portanto, eu tenho dito isso à juventude. A resposta do sucesso ou do insucesso desse país está nas mãos da juventude. Se a juventude for uma juventude proativa, esse país há de facto de desenvolver, há de conhecer dias melhores. Se for uma juventude reativa, vamos continuar no status quo. Portanto, daí que eu aconselho a juventude a olhar para frente, a juventude a aguentar as intempéries cá mesmo no país e não sair para prestar vassalagem em outras atitudes do mundo, porque embora esse país é um país pobre, mas é um país com muitas riquezas. Então nós precisamos trabalhar arduamente para que as riquezas desse país tornem um país rico, para que as riquezas desse país tirem a juventude e não só desse marasmo em que se encontra, em que quase não tem esperança nenhuma. Nós precisamos juntos lutar e que olhemos para Angola primeiro, segundo Angola, terceiro Angola e mais lá para frente os partidos políticos e os nossos egos. Atenção jovens, ficou o conselho. Como têm dito os mais velhos, só chega a velho quem ouve conselho. Ilustre Luís de Castro deixou o seu conselho. O que nos resta a nós como jovens e nos cabe é seguir. Muito obrigado, Luís de Castro, e agradecemos desde já a presença e esperamos que nos outros convites esteja disponível o nosso programa da juventude. Nós é que agradecemos mais uma vez ao Nicolau Boma e à equipa aqui que preparou todo esse cenário. Nós estamos disponíveis, lá onde formos chamados, nós estaremos aqui para dialogarmos um bocadinho em relação ao tema que nos for oferecido. Muito obrigado. Vamos encerrar o nosso e vosso programa da juventude com o conselho que o Luís de Castro deixou. Estaremos de volta quinzenalmente com este nosso podcast Juventude e os novos desafios. Até lá, Mundiente. TV, jovens e amigos de Angola, a divisão da juventude angolana.